Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8 até o 18. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram os estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isso claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Amém? Até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, te louvamos. Obrigado pela tua palavra lida aqui, Pai. Obrigado por tudo aquilo que já presenciamos, por tudo aquilo que já entregamos ao Senhor. E agora, Deus, fala ao teu servo, fala aos nossos corações. Deus, usa-nos mais uma vez nessa noite e molda-nos mais uma vez o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vivendo pela fé. Texto muito conhecido, né? E uma história muito conhecida. Quando a gente se prepara para uma viagem, eu, por exemplo, quando eu vou me preparar para uma viagem, eu tenho o costume, né, com toda a tecnologia que nós temos hoje, de fazer o quê? Olhar GPS, né? Hoje em dia, o Google Maps. Né? Muitas vezes a gente vai para um lugar que a gente nunca foi, e num mundo que a gente, com tantas incertezas, com tantos perigos, né? A gente não sabe para onde a gente está indo, e a gente está indo conhecer um lugar e não sabe por onde a gente vai passar, se é seguro passar por aqueles lugares. E geralmente a gente faz uso dessa ferramenta incrível, onde a gente consegue visualizar todo o trajeto que nós vamos fazer. Eu, particularmente, gosto de olhar a rodovia para saber se todo o caminho vai ser asfaltado, se vai ser estrada de chão, se é deserto o lugar, se de repente tem algum lugar que pareça ser perigoso, está passando. Né? Então, são preocupações que nós temos na nossa preparação para viajar, em que a gente quer saber tudo o que possa acontecer naquela viagem. A gente se antecipa a tudo. Né? Então, a gente quer conhecer o caminho percorrido. A gente quer ter a sensação de controle da situação. Né? Então, a gente, por exemplo, nós temos um desejo, eu e minha esposa, da gente mudar de lugar. Né? Ir para o sul do país ou para o Espírito Santo. Mas a gente fica sempre nessa indecisão, né? E esse medo que nos toma de sair da nossa segurança, daquilo que nós já vivemos, daquilo tudo que nós construímos até hoje, para ir para um lugar que é chamado de incerteza.
onde nosso coração tem desejo de conhecer, de viver aqueles momentos ali, mas o medo da mudança, a preocupação daquilo que há de vir, nos paralisa. E muitas vezes a gente deixa de sonhar coisas melhores, porque a gente tem medo de se mexer, de agir, de sair do conforto da nossa vida, de tudo aquilo que nós já preparamos, cuidamos durante a nossa vida, batalhamos para fazer. E a gente não sai do lugar, e muitas vezes a gente deixa de desenvolver a nossa vida, conhecer, ter novos desafios, somente pelo fato de que a gente não se sente confortável diante de uma situação de mudança. Nós não conseguimos ter a segurança daquilo que nós desejamos. E aí quando a gente olha para esse texto de Hebreus, e aí a gente vai lá em Gênesis 12, onde Deus chama Abraão, que até então era Abrão, nós podemos ver e entender um pouco do que a gente está falando. Porque a gente consegue ver na história de Abraão muitas incertezas. E quando a gente olha para a vida dele e vê tudo que Deus falou, né, para ele, prometeu, e nós que já conhecemos a história, conhecemos o fim da história, parece muitas vezes algo sem emoção, porque a gente já conhece o final, a gente conhece todos os passos que foram dados. Mas é interessante que quando Deus chama Abraão, Ele chama com uma promessa. Ele convoca Abraão para um desafio de viver sob a fé. Viver debaixo de uma palavra. Viver debaixo de uma palavra quando a sua família, que o texto lá em Josué vai dizer que seu pai era voltado à idolatria, então provavelmente ele não tinha um contato muito grande com ou familiaridade com a voz de Deus. E num dado momento Deus o chama. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, que a gente vai falar um pouco sobre a vida de Abraão. Porque lá em Gênesis, capítulo 12, Deus conta a história, né? Moisés vai contar a história do que Deus fez na vida de Abraão. Bom, Abraão, no versículo 12, no capítulo 12 diz: ora, o Senhor disse a Abrão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus começa já com uma chamada: Abrão, vem comigo. Eu quero fazer de você uma grande nação, mas eu preciso que você saia da sua casa, da casa dos seus pais, abra mão de tudo que você tem, do conforto do seu lar, de tudo aquilo que você conquistou, ou que seu pai conquistou até hoje. E você sai da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, porque eu tenho um plano para você. Então, aos 75 anos de idade, Abrão sai de Harã, e Deus faz com que ele prospere pelo seu caminho. Foram 10 anos que se passaram, até que mais lá na frente Deus fala para ele que ele haveria de ter um filho, visto que ele já tinha prometido a ele, né? E aí a gente sabe a história que Deus promete, ele se assusta porque ele já era velho, Sara também. O texto diz que ela já era avançada em idade, já tinha passado o período de ter filhos, e ela ri daquela situação, né? Mas aí Deus fala a ele: olha, você terá um filho. E aí a gente vê que o tempo vai passando,
aquilo que Deus tinha prometido demora a acontecer. Então, Sara começa a tentar dar um jeitinho. A gente sabe que ela pega uma das suas servas e oferece a Abrão ali como a sua mulher, para que ela possa ter um filho, já que ela estava estéril, já tinha avançado de idade. Ela tenta dar um jeitinho, dar uma ajuda aos planos de Deus. E aí a gente vê que ela passa por toda a humilhação pelo ato dela, mas até que Deus reafirma a Abrão o seu pacto e avisa a Sara que ela engravidaria. E, meus irmãos, 25 anos se passam do momento em que Deus chama Abrão até que Deus cumpre ali o que ele prometeu a Abraão e Sara. E a Bíblia diz que Abraão com 100 anos de idade e Sara 90 anos, ela realiza o sonho de ter um filho. E Deus cumpre a promessa ali a Abraão. 25 anos, meus irmãos, para receber as primeiras promessas que Deus tinha feito a ele. 25 anos. E muitas vezes a gente se vê na condição de olhar para esse texto e muitas vezes não se emocionar, não sentir aquilo que Abraão e Sara estavam sentindo. Você consegue imaginar Deus falando a Abraão: olha, você sai da sua casa, da casa dos seus pais, abre mão da tua parentela, de tudo aquilo que você construiu até hoje e sai sem rumo. Você sair no meio do nada para um lugar que você não conhece, não sabe para onde você está indo, apenas com uma promessa de que Deus faria dele uma grande nação. Eu não sei quanto a você, mas parece meio esquisito uma pessoa com 75 anos ouvir isso e falar: olha, mas eu não tenho nem filho. 75 anos. Mas Abraão creu. A fé que ele tinha na palavra de Deus, no que Deus prometeu a ele, ele obedeceu. E passou por tantas adversidades nesse caminho. E 25 anos depois, quando ele acha que já não vai acontecer mais nada, se para ele 75 anos já era velhice, agora com 100 anos, Deus cumpre a promessa e traz a Isaac para que eles possam visualizar a promessa que Deus tinha feito. Então, o que é fé, meu irmão? Fé na vida de Abraão começa quando ele abre mão de tudo. Quando ele abre mão do seu conforto apenas com uma palavra de Deus. Quando Deus fala para ele abrir mão de tudo e seguir caminho. Vem comigo, Abraão. Eu vou te levar a uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Mas fé também é diante de uma promessa recebida. Como o seu filho Isaac. É o momento em que Deus chega para ele e fala: olha, você recebeu o seu filho, mas agora eu quero o seu filho. E é interessante que o texto vai dizer que Abraão saiu de madrugada, arrumou suas coisas, de madrugada, pegou seus servos
pegou um jumento, colocou as coisas em cima do jumento, pegou o seu filho e partiu. O texto diz que, quando Deus chama e pede a Isaac, o texto diz que prontamente ele arrumou as coisas, se levantou de madrugada, pegou os seus servos, não falou nada para sua esposa, pelo menos a Bíblia não relata isso. Eu acho que se relatasse ela não deixaria levar, né? Mas ele cumpre aquilo que Deus pediu. Capítulo 22 de Gênesis vai dizer assim: e aconteceu depois dessas coisas. Deus pediu a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo seus servos, e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Meu irmão, eu não sei você, mas isso é um exemplo de fé. Hebreus 11 vai tratar justamente sobre isso, sobre os heróis da fé. E o que a Bíblia nos ensina sobre a fé? Qual a definição que a Bíblia nos traz sobre a fé? Hebreus 11, 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é confiar em Deus, entregar o controle a Deus, mas porém é agir. Amém? Foi isso que Abraão fez. Fé é o firme fundamento. Abraão teve fé para dizer: olha, aquele que me prometeu há 25 anos atrás, que faria de mim uma grande nação, agora me pede a promessa que foi me dada. Deus falou que haveria de me dar um filho, e agora Deus me pede esse filho. É interessante que no texto vai dizer que, Abraão vai dizer que, quando ele avista o monte, que Deus tinha ordenado para ele subir, ele diz: olha para os seus servos, fiquem aqui, porque eu e o menino, né, iremos até lá, adoraremos ao Senhor e voltaremos para vocês. Isso é fé. A fé é justamente isso, é crer no invisível. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. É ter a certeza que aquele que prometeu que haveria de vir uma grande nação do seu filho, agora Deus se pede a ele e fala: olha, entrega seu filho, vai lá no monte, sacrifica o teu filho perante mim. Ele obedece. Pega suas coisas, pega seus servos, vai junto. 3 dias de caminhada, ele olha, avista o monte e diz: ó, fiquem aqui, porque eu e ele vamos lá, vamos adorar e vamos voltar até você. Então, quais foram as atitudes tomadas por Abraão para viver uma vida pela fé? Deus chamou, ele ouviu e confiou. A sua caminhada estava alicerçada na confiabilidade da voz de Deus. Renunciou a tudo quanto havia vivido até aquele momento. Então, o primeiro passo de fé de Abraão foi ouvir a voz de Deus.
confiar na voz de Deus, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, porque Deus o havia pedido. Então ele abre mão de tudo que havia conquistado até aquele momento. Ele deixa a sua família, uma família idólatra. Josué capítulo 24, 2 vai falar sobre isso. Ele abre mão de bens, conforto, herança. Mas Deus pede retidão a ele. Uma vida de santidade, uma vida de crescimento em graça. Segundo, ele creu nas promessas. 25 anos para ver a promessa feita por Deus. Nasceu Isaac. Deus prova a sua fé, pede a sua promessa de volta. Entregar Isaac era entregar tudo. Abraão abre mão de tudo que ele tinha para viver a promessa de Deus. Deus entrega a promessa, uma parte da sua promessa, que era o seu filho. Mas Deus pede e ele entrega de volta. Para ter passo de fé, como Abraão, é necessário crer na voz de Deus, crer na promessa, mas também ser obediente à voz de Deus, entregar aquilo que Deus havia pedido. Hebreus, lá no texto de Hebreus que nós lemos, a confiança de Abraão era tão grande, que não é que ele pensava que chegando lá Deus ia providenciar o cordeiro para ser morto. E como é que a gente pode perceber isso? Lá em Hebreus vai dizer. Vai dizer que ele tinha convicção de que se ele necessitasse matar o seu filho em oferta ao Senhor, ele tinha certeza, ele cria em Deus, que Deus haveria de ressuscitá-lo, porque ele era a promessa dada por Deus. Amém? Então Abraão creu que até mesmo da morte poderia trazer o seu filho de volta. E aí você olha para a história antes de Abraão, quando foi que Deus tinha feito ressuscitar alguém? Ninguém. Então o histórico que Abraão tinha, né, de alguém ressuscitado por Deus, era qual? Nenhuma. Mas a fé que ele tinha em Deus, firmado na promessa que Deus havia feito a ele, era de que mesmo diante da morte, Deus teria poder para trazê-lo à vida novamente. Então Abraão, diante de uma situação dessa, ele consegue transformar uma tragédia em adoração. Quando ele diz, nós subiremos lá, adoraremos e tornaremos a voz. Então não foi só uma fé, mas foi também uma atitude de adoração ao Senhor. O que nós podemos aprender em relação a isso e aplicar para a nossa vida de fé? Primeiro, quando Deus te chama, obedece. Obedeça prontamente. Como é que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Sensibilidade, compromisso, vida com Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento daquilo que Deus deseja para a vida de todo cristão. Mas mesmo que você seja novo na fé, e que não tenha tempo de Bíblia, por ter se convertido há pouco tempo, saiba que Deus pode te pedir uma coisa: renuncia a tudo aquilo que está te afastando dele. O desejo de Deus para a vida do cristão é que a gente abra a mão de tudo aquilo que nos afasta da sua presença. Quando Deus chama,
É porque Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para a sua vida, assim como teve para Abraão. Sai da tua casa, sai da tua terra, dos teus parentes. Renuncie o que Deus te pedir. Mas o que eu tenho que renunciar? Eu tenho que fugir de casa, então, como Abraão fez? Sair andando pela rua aí, sem norte? Clicar no mapa lá no Google lá e dizer, olha, onde eu botar o dedo é para onde Deus vai me levar? Não, não é isso. Quando Deus te chama, meu irmão, é para chamar para mais perto dele. Então abra mão de tudo que te afasta de Deus. O que Ele fez? Ele abriu mão da sua família idólatra. Muitas das vezes você está preso a laços familiares. Você não consegue romper em Deus, ter mais compromisso com Deus, porque há um jugo com você, sobre você na sua casa. Seus pais de repente não entendem a sua situação de vida nesse momento, o que Deus tem feito na sua vida. Eles têm uma fé diferente da sua. E muitas vezes você não tem coragem de romper com isso. Saiba que Deus deseja que você rompa com tudo aquilo que te afasta dele. Abra mão do que te afasta de Deus. Mas também, ande em retidão com Deus. Agrade a Deus com a sua vida. Busque viver em santidade. Quando Deus chama Abraão, Ele diz, ó, anda nos meus caminhos, ser perfeito. Não há como Deus chamar alguém, meu irmão, e não pedir santidade. O problema é que a gente não está disposto a entregar tudo. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, ouve os planos de Deus para a nossa vida, a gente tem conhecimento, ciência daquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas a gente não tem coragem de dar um passo de fé. A gente não tem coragem de dar um passo em direção àquilo que é desconhecido para nós. Então renuncie a tudo aquilo e ande em retidão com Deus. E por último, receba a sua promessa, mas esteja disposto a devolvê-la a Deus como sacrifício. Muitas pessoas têm vindo a Deus, têm entregue seu caminho ao Senhor por motivos errados. E o que nós temos visto é um êxodo da igreja. Porque as pessoas vêm a Deus, vivem na comunhão, recebem as bênçãos de Deus. E quando estão desfrutando da bênção de Deus, começam a se desviar dos caminhos, começam a olhar mais para a bênção do que para o Deus que abençoa. Esteja ciente que Deus pode te testar, meu irmão, como testou Abraão. Quando Deus faz o pedido a ele, ele deixa bem claro: me entregue o filho a quem tu amas. A quem tu amas. Deus não está pedindo o teu filho nessa noite. Mas e se pedisse? O que é tão importante na tua vida que muitas vezes você tem olhado mais para isso do que para Deus? O que você estaria disposto a entregar como sacrifício ao Senhor se Ele te pedisse? Mas o que mais me intriga nessa passagem, nesse texto, é que quando Abraão avista um monte, após ter caminhado 3 dias, e eu imagino o coração de Abraão, 3 dias caminhando,
pensando no que haveria de acontecer. Isaac caminhando com ele, sem nenhuma noção do que estava para acontecer. Ele avista um monte, avisa os seus servos para ficar, e o texto diz que ele pega a lenha, coloca sobre as costas de Isaac. Ele leva o cutelo e o fogo, e eles partem em direção ao monte. Isaac olha para Abraão e diz: pai, o cutelo está na sua mão, o fogo está na sua mão, a lenha está aqui nas minhas costas, está faltando alguma coisa. Meu irmão, imagina o coração de Abraão nessa hora. Mas pela fé ele declara para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Imagina o coração de um pai subindo para sacrificar o seu filho, crendo que mesmo diante da morte, Deus poderia torná-lo à vida. Mas mais interessante que isso, o texto não diz a idade de Isaac, mas diz a idade de Abraão. Ou pelo menos a gente tem uma noção. Quantos anos Abraão tinha quando ele nasceu? 100 anos. Deus pede para que ele suba uma montanha. Eu não sei vocês, mas se eu botasse lenha nas costas de Pedro, ele não subiria, não andaria daqui no portão. Sete anos. Eu acho que com 10 anos ele não andaria daqui no shopping, com lenha nas costas. Qual a idade Isaac tinha para subir uma montanha com lenha nas costas? Meu irmão, o Deus de Abraão era o Deus de Isaac. Porque se meu pai fala para mim: nós vamos subir, e lá em cima eu vou matar você. Eu olho para o meu pai com mais de 100 anos, e eu com 17, 18 anos, ele não me amarra não. O texto diz que quando eles chegaram lá em cima, Abraão amarrou Isaac e o deitou sobre o altar, sobre o holocausto ali. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que Isaac se entregou. Porque diante da morte, de um risco de morte, eu acho muito difícil que um homem com mais de 100 anos, e o texto diz que ele já era muito avançado em velhice, assim como Sara, que não podiam nem ter filhos, não seria possível se Isaac não se submetesse e se entregasse ao Senhor também, entendendo o propósito do que ele haveria de fazer. Mas por que ele se entregou? Porque durante a caminhada, não só daquele momento de subir ao monte, mas durante toda a sua vida, eu creio que Isaac pôde contemplar tudo que Deus fez na vida de seu pai. E entender também o milagre que era ele estar vivo ali. Feche seus olhos nesse momento. Ter fé é crer na palavra de Deus, mas é agir diante do invisível. Ter fé é poder contemplar na vida de seus filhos
a continuidade do que Deus prometeu para você.